Ai, meu Deus, deve estar ali nervosinha, porque mamãe ela já mamou, trocar de fralda ela já trocou. Não sei, né? Tá. Papai, Hã? papai, É, nem papai. para. A bichinha vai ficar bem. Aí, Jazinho, 2 minutinhos ela para. Pois é, dona moça. Então, essa semana nós vamos dar uma focada na questão. Tá travando ou não? Tá tranquilo? tá tranquilo. Tranquilo, né? E a minha touca, tô estranhando a minha touca. Nossa, chique. Deixa eu falar, que frio é esse que você tá na cabeça? Ó, o bichinho aqui tá top, pessoal. Pois é, porque eu vou Daqui a dar pouco você umas. faz aqui, né? Hã? Daqui a pouco você faz uma trancinha na barba. Deixar ela ficar maior um pouquinho. Então aí, Ai, que tá, horror. tá ficando, Ainda tá bem que meu crescendo. marido... Você acredita? Ó, tem. Ela demorou, ela já tem quase 5 meses para ficar desse tamanho, assim, ó. Cresce muito pouco aí, ó. Olha, ó. Cresce muito pouco. A minha é difícil demais para crescer. Até dezembro você consegue fazer um extra no short. Pois é, estão contratando Papai Noel, os Papais Noéis aí preto, ó. Vamos ver se eu vou conseguir uma Tá vaga. Vai. Espera aí que eu vou dar uma. Espera aí, deixa eu ver aqui de novo. Tá tranquilo aqui. Oi. Uai, estranho. E o meu sinal aqui tá tudo certinho, tá tudo Eu tô te bonitinho. vendo, mas aí você trava. E Mas vamos. tá tão certinho. Hein, Alessandro? A Diga. Maitê não tem aula quinta e nem sexta. Ah, Se você tiver como encaixar aí, ver um negócio aí pra gente fazer. nem quinta nem sexta? Pela manhã, na quinta-feira. Quinta é Entendeu? feriado. Pode Sim, ser. na quinta é feriado, é porque eu vou. Inclusive, é tão feriado que eu vou dar aula à tarde, na Asa Sul. Oh, meu Deus. Ó, que chique. Chique nada. Tipo, sabe aquela coisa que. Como é que eu posso dizer? Você tapar buraco? Você não deixar o povo na mão? Hum, Então, então. mas se Deus quiser, eu não vou precisar mais. Ó, tá aí, tá vendo aí na sua tela? Questões Tô. atualizadíssimas. A gente vai ver questões hoje do básico mesmo, questões básicas, mas se não tão básicas, foram questões que já caíram em concursos principalmente da área de professor, tá bom? Você vai ver aí, ó, essa primeira. Deixa eu só Questão. responder. Já essa primeira aí você já vê que essa questão aí. Peraí, deixa eu só. Ai, meu Deus, que raiva. Ó, então essa primeira aí, a gente já vê que já caiu no último concurso de professor de contrato, tá? Esse aqui já é uma questão do ano de 2021, essa daí, se brincar, eu acho que você já deve ter feito, entendeu? Foi uma questão que caiu aí muito, muito boa, diga-se de passagem. Por que que ela é uma questão muito boa? Porque ela realmente ela pega no calcanhar de Aquiles da gente. A quadrix ela tem isso, né? E já com essa palavrinha aí, eu já peço para você anotar um negocinho aí, ó. Pesquisar palavras na mesma condição. Por que na mesma condição? Eu já vou responder essa questão aí com você, ó. São admitidos na gramática duas formas de separação silábica para a palavra necessária. Necessária como paroxítona e necessária como proparoxítona. Essa é uma questão verdadeira. Por que que ela é uma questão verdadeira?
ela, vamos dizer assim, ó, no Brasil, ela é uma paroxítona. Só que em Portugal, ela é uma palavra proparoxítona, entendeu? E como a gente tem um cenário de acordo ortográfico, a gente aceita as duas condições, porque a gramática é única, seja aqui em Brasília, ou seja no Brasil, seja em Portugal, ou qualquer um dos 9, se eu não me engano, países lusófonos, né? São os países Sim, que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Então, é necessário, seria interessante e necessário você anotar algumas palavrinhas, né? Pesquisar mesmo, dar um Google, porque isso daqui é típica questão de banca quadrix. Simplesmente ela vai testar seu vocabulário, tá entendeu? bom. Não é uma questão difícil, isso daqui. Você só ficaria embananada porque realmente você fica na dúvida. Ai, meu Deus, eu separo ou não o I do A, né? O hiato ou não? Como é que vai ser? Né? Tem um hiato, tem não tem, como é que é? Então, é uma questão correta essa daí, ó. Então, você vai pegar um tempinho aí e vai pesquisar palavras que podem ser tanto paroxítonas quanto proparoxítonas. Pesquisa dessa forma. Tá. Que aí você vai ver aí pelo menos umas 10 palavras que é importante. Aí você decora essas palavrinhas e acabou. Esse é um conteúdo que não tem assim, nossa, um mistério. Eu não sei se foi para você que eu falei, mas eu falo isso para todo mundo. Tem certos tipos de conteúdos de origem gramaticais que são interessantes se você entender a lógica e outros são interessantes se você entender não, você literalmente decorar. Entendeu? Esse é um deles, tá? Então, vamos ver a próxima question. Essa próxima questão aí também é uma questão muito simples. Questão banca Para quem quadrix, ó. sabe. Hã? Oi? Para quem sabe. Nada. Ó, essa daí, ó, essa número um, ela é uma questão infelizmente, de decoreba, digamos assim. É estilo quadrix. Quando eu falei semana passada que essa banca é uma banca simples, ela é uma banca simples, principalmente na questão de gramática. A redação dela é o céu, digamos assim. Eu, particularmente, fiquei apaixonado no estilo de redação dela, viu? E essa daqui, a gramática, a forma que ela cobra a gramática, Gabi, é muito simples. Entendeu? Assim, simples em relação a outras, né? Não é que é, nossa, é X, Y, Z, não é assim não, tá? Então, é isso daí, ó. Agora vamos lá. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto acima e à literatura, você chegou a imprimir? Sim. Imprimiu, né? Então, deixa eu olhar para essa outra tela aqui. As duas palavras, nas formas verbais abençoou e desabotoou, observa-se um hiato, de modo que cada uma das letras o, no caso o, né, dessas palavras pertence a uma sílaba distinta dessas palavras. Aqui, o que essa questão aqui ela está cobrando? Ela, de cara, pode ser que você marcaria ela como errada, porque a gente naturalmente entende que o hiato ele está diretamente ligado apenas à vogal I e à vogal U, né? Hum, Nas sílabas. Só que, nesse caso aqui, essa condição também é de um hiato. Só que, lembra que eu falei para você que o hiato tem hiatos que acentuam, que são acentuados, e tem outros tipos de hiato que não são acentuados. Beleza. Esses aqui é um tipo de hiato que não é acentuado. Então, e ainda mais, quando a gente tem duas vogais idênticas juntinhas, ou até mesmo consoantes, viu? Isso aqui serve até para consoante. Por exemplo, quando você tem uma palavra que é formada por RR, SS, você separa, não é?
na divisão silábica, né? Um R para cá e o outro R para cá. Um S para cá, o outro S para cá. Você separa. Da mesma forma, o OO e o EE, além de não terem acentos, entendeu? EE e OO, por exemplo, leem, veem, essas palavras não têm mais acento, tá? Não esqueça desse detalhe. Não tem mais acento no EE e nem no OO. Isso aí não existe mais. Em nenhuma circunstância. Essa não tem uma exceção. Em nenhuma circunstância não mais tem aqueles acentos, tá? Nem no EE e nem no OO. Fechou? E nesse caso aqui, nós... Hã? Fechou. E nesse caso aqui, nós estamos diante, Gabi, de uma questão de hiato, só que formado por duas vogais idênticas. Só que o que quer dizer hiato? Separação de duas vogais, ó. Basicamente, entendeu? A palavra hiato significa isso. Separação de duas vogais. Tá. Tá bom? Por isso que aqui nós estamos diante de duas vogais. Ó. Olha lá, ó. Abençoou. Então, aqui, abençoou. O ou fica junto, ou fica separado na última sílaba lá. Ó. Só separa essas duas palavrinhas aí, por favor. Está aqui. Separou? Sim. Então, beleza. Ó. Você viu que o ficou de o ficou de um lado e o outro o ficou do outro? Quantas sílabas tem aí nessas duas palavras? Me fale aí, por favor. 5. Isso mesmo, gato. Em qual? 5 tem na de baixo. Hã? 5 tem em desabotou. E abençoou tem 4. Tem 4. Ah, tá. Já falou, podia que ela tirou outra sílaba. Não. É porque eu fiz desabotou o maiorzão, que eu fiz na própria folha, ó. Aham. Tá certinho? Entendeu? Então, ó, essa daí, Gabi, é uma circunstância que você tem que lembrar. Hiato é simplesmente a separação de duas vogais. Tá? Separação de duas vogais. Beleza, acabou. Agora, o que você tem que lembrar aí, ó, diferenciar na sua cabeça, é que existem alguns hiatos que são acentuados. Quais são os hiatos que são acentuados? Aqueles que têm o I e o U envolvidos, que é aqueles que a gente já estudou no passado. Então, essa é uma questão correta, então. Vamos voltar no enunciado dela, ó. Nas formas verbais abençoou e desabotoou, observa-se um hiato, de modo que cada uma das letras O dessas palavras pertence a uma sílaba distinta dessas palavras. Enunciado muito simples, muito tranquilo de se entender. Uma vez que você agora sabe que realmente um hiato é isso, separação de duas sílabas. Você sabendo isso, fica ou não fica mais tranquilo você ler esse enunciado? Fica. Não, e eu Então, antigamente lia tudo, ficava perdendo tempo. é engraçado, né? Você já vai diretão, nem no texto a gente foi, né? É. Agora lá, ó, questão de número 3. Essa questão de número 3, ela é muito legal, cara. Porque assim, por que eu falo que ela é muito legal? Porque a gente, pela força do hábito, a gente tem a mania de classificar uma palavra de forma isolada, analisar uma palavra de forma isolada e esquece de inseri-la no contexto. Essa questão, ela é clássica disso. Se você não analisar essa palavra, mas no contexto,
você vai errá-la. Lê aí o enunciado da questão, por favor, em voz alta. Tá, não começa não. Não, só lê o enunciado. Não, você Né? mandando eu ler em voz alta, você lembra dos meus traumas? Não, mas aqui só tá nós dois, pode ficar tranquilo. Eu fecho o olho aqui, ó. Não, bora, Alisson. Tá. Ó, na quarta estrofe, a letra S, ó, letra S de sapo, ó, na quarta estrofe, já vai procurando aí a quarta estrofe. Mas, representa, dada a sua posição silábica nessa palavra, o que é posição silábica? Onde ela está na sílaba, né? A letra, onde a letra S está na sílaba. Isso é posição silábica. Nessa palavra, o fonema S, ela representa o fonema S, certo? Fonema, som. Lembra? Fonema, som. Entretanto, no contexto em que ocorre no terceiro verso da quarta estrofe, essa letra é pronunciada como Z. Entendeu? Lembre-se de uma coisa, Gabi. O enunciado da questão, se ele não tiver um ponto de interrogação, ele não está te fazendo nenhuma pergunta. Ele está afirmando, tá? Cabe a você saber se essa afirmação é correta ou é falsa, tá? Então, vamos voltar lá para a terceira estrofe. Terceira estrofe, ó. Ou quarta estrofe, quer dizer, terceiro verso da quarta estrofe, ó. A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só sabes se a comes. E aí, esse S, não tem a palavrinha mas aí, ó? Mas. Mas. Ela está querendo dizer o seguinte, que esse S aí, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ela está querendo dizer, onde é que está aqui? Primeiro, segundo, terceiro, aqui, ó. Ela está querendo dizer que esse Szinho aí que você está vendo, ele tem um som de Z. Você concorda? Lê aí. Eu não consigo identificar mas com Z. É o que eu acabei de falar para você, que se você analisá-la de forma descontextualizada, você vai errar. Literalmente, se você ler só a palavra mas, ela não tem um som de Z. Vou escrever um negócio aqui para você e eu quero que você leia. Está no seu WhatsApp. Não tem como, eu estou usando o celular. É? Então vou usar o bate-papo. Até hoje eu não arrumei o meu computador. Lê. Tá no bate-papo. Mas gostoso? Não, mas o gosto. Cadê? Peraí que eu tô olhando de lado. O celular é ruim. Olha, travou, você sumiu. Cadê? Aqui. Agora que eu tô te achando. Eu não vi minha... Aqui. Oi, bom. Mas que é boa tarde. Mas Eita, agora você sumiu. você travou seu microfone. Tá Aí. vendo? Igual as veinhas da aula. Ó. Se você ler, mas o gosto. Se você ler junto, quando você lê junto, Gabi, ó, mas o gosto, ó, mas o gosto, olha lá, ó.
A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só o sabes. Oi? Agora que eu entendi aqui. É isso Eu que é a coloquei até, questão. mas o gosto da fruta. Entendeu? Ó, mas o gosto, quando você lê dentro do contexto e de forma direta, ó, mas o gosto da fruta só o sabes se a comes. Tá vendo? Nossa, Esse S aí, contextualizado, ele tem som de Z. É isso que a banca está perguntando para você, se isso é certo ou errado, se isso procede ou não. Essa análise que eu estou acabando de fazer aqui com você. E ela é uma questão correta. Ela é uma questão certa. Esse S aí tem sim o som de Z dentro desse contexto. Tá? uhum. Você conseguiu identificar o que eu estou falando? Agora eu entendi. Olhando aqui, que eu anotei em frente o parágrafo aqui. Isso, ó. Se você ler, ó, mas o gosto, Mas o gosto. Uhum. Então, essa. a lógica é, quando me perguntar isso aí, eu junto para Isso, a ver. questão é, nunca analise, ó, é sempre, não vou dizer que é sempre, né? Na maioria das vezes, o erro está em você analisar a palavra de forma solitária. Uhum. Porque se você analisa a palavra mas de forma solitária, nunca que o S Mas, vai ter som de Z, é, entendeu? É igual a palavra sim, mesa. A palavra mesa, independente de estar só ou no contexto, o S sempre vai ter som de Z. A palavra é verdade. casa, a palavra casa, o S sempre vai ter o som de Z, Uhum. né? Então, isso é questão de fonema. A palavra táxi, ó, a palavra táxi, o X, ele tem o som de K com X. Táxi, o xi, Tá. xi. É a questão do fonema. Então, essas coisinhas mais diferentes são os que são os detalhes que a banca cobra. Pode até escrever aí, ó, questão de fonema, o que que é diferente? O som do X, o som do S. X e S são os clássicos, quando cai em fonema. Você vê palavrinhas, ó, é só você pesquisar palavras que têm o fonema K e Z, K e X, ó, xi, esse som, xi, xi, táxi, igual o táxi, que é a palavrinha. Ele vai te dar, questão dessa natureza aqui, Gabi, ele vai te dar uma sequência de palavras. Tá travando ou não? Não. Não, né? Ele vai te dar uma sequência de palavras dentro do texto, por exemplo, e vai te perguntar se todas elas têm o mesmo som ou qual delas tem um fonema diferente. É a mesma lógica, Tá. entendeu? Aí é nesse sentido aí, ó. Aí você tem que ter um cuidado nas palavrinhas que tem o som, o S com som de Z, e as palavrinhas que tem. Porque o X, ele tem Quando- três sons. Tem, ó, exame, ó, tem X, ó, o X ele tem som de Z, o X ele tem som de S, o X ele tem som de desse xi. Então você tem que tomar cuidado com o Z, né? O Z mesmo, o X e o S. São onde eles mais exploram, tá bom? Pegou a lógica? Uhum. Aí, isso é mais uma vez, ó. Se você faz, é só você dar um Google e pesquisar assim, ó, fonemas com a letra X, fonemas com a letra S, fonemas com a letra tal. E aí você já vai meio que decorando, literalmente. Uhum. Fonema é decoreba. Próxima question. Então, você viu que eu te mandei uma tabelinha, não te mandei? Você chegou a imprimir Deixa essa eu tabelinha? imprimir. Imprimiu, né? Dá uma olhadinha agora nessa tabelinha, por gentileza. Vá lá nessa tabela e olhe a. Eu acho que é a terceira, quarta. Eu acho que. Vê aí a coluna das aditivas.
Tá escrito aí, não sei se é aditivo ou é adição, uma coisa assim. É a primeira adição. É adição, né? Então, por que que eu Uhum. estou pedindo para você olhar? Olha todas aí para você ver. Uhum. Ó, a adição tem o e, nem, mais também, mais ainda, se não também, como também, bem como. O que que essas palavrinhas têm a ver? Você viu que tem palavras, expressões que só tem uma palavra, que é o e, o nem, né? Uhum. E tem outras palavrinhas, outras expressões que são duas, ó. Mas também, mas ainda, se não também, como também, bem como. O que que isso quer dizer, Gabi? Isso quer dizer que onde você encontrar essas palavrinhas aí, essas expressões, a probabilidade dela estar somando. O que que é somando? Um mais um, literalmente, essa lógica de somatória. Esse pensamento com esse pensamento. Essa oração vai ter uma ideia de soma, de adição. Aqui eu quero que você entenda esses exemplos aqui. Eu vou te dar, peraí que eu vou colocar no seu WhatsApp um negocinho aqui. Aí você vai dar uma pesquisada neste detalhe. Oh, vou ter que pegar o do celular. Hein? Peraí. Isso é para pesquisar depois? Essa é para você ler depois, o que eu vou te mandar aqui. Ó, esse daqui são os exemplos de, vamos botar aqui de adição, ó. Ó, eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema, tá vendo, ó? Fizemos uma coisa e depois outra, ó. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Aí agora, ó, outra oração. Não só foi descortês, como também, tá vendo, ó? Como também culpou quem estava inocente. Tá vendo, ó? Duas ações. Isso daí, ó, são ações distintas. Então eu estou somando uma ação com a outra ação. Uhum. Não gostava de jogar futebol, nem de andar de bicicleta. Então, não gostava Sim. disso, nem disso. Toma. Uhum. Ideia de soma. Agora, ó, se eu falo bem assim para você, ó, eu e meu namorado jantamos fora. Ponto. A frase, tá? A oração. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, que a quantidade de verbos que eu tenho em um período é a quantidade de orações que eu tenho. Não sei se você lembra disso. Por exemplo, Não, eu tenho nada. um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho três verbos, três orações, quatro verbos, quatro orações e ad eterno. Entendeu? Se eu tenho 1 milhão de verbos, 1 milhão de orações. Entendeu? Então, beleza. Sim. Eu coloquei aí no seu WhatsApp, bem assim, ó. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema, ó. Jantamos é um verbo. Fomos ao cinema, ó, o fomos, outro verbo. Então, quantas orações eu tenho aqui? Duas orações, dois verbos. Dois verbos, duas orações. Duas orações. Só que, quando a gente fala de oração, existe um negocinho chamado período. Entendeu? Aí aqui eu vou interromper o compartilhamento aqui para olhar melhor para você. Ó. Se eu tenho duas orações, eu tenho um negocinho chamado período composto. Entendeu? Uhum. E o que é o período? Simplificando, um período é onde ele começa na letra maiúscula, na inicial aqui, e termina no primeiro ponto. Ponto final. No caso, ponto final, ponto de interrogação, exclamação, normalmente é o ponto final. Esse é o período. Só que, se eu tenho apenas um verbo, eu tenho um período simples, porque eu só tenho uma oração.
Se eu tenho, entendeu? Se eu tenho só uma Entendi. oração ou um verbo, que é a mesma coisa, eu tenho um período simples. Sim, Se eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho período composto. composto. Ó. Quantas orações compõem, ó a lógica, ó. Quantas orações compõem esse período? Duas, três, quatro, e assim vai. Entendeu essa lógica? Entendi. Beleza. Agora, qual é o próximo passo? Eu tenho um período composto. Só que aqui é onde começa a porca torcer o rabo. Eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Entendeu? O que Uhum. diferencia coordenação de subordinação? Por incrível que pareça, é uma teoria muito simples. Por que é uma teoria muito simples? Você consegue visualizar? Pronto, eu vou escrever aqui no chat. Aqui, ó. O chat você consegue ver, né? Eu não consegui, não. O chat aqui do Zoom. Então, eu não consegui, não. Sério? Aqui. Sim, agora sim. Tá vendo aí, né? Então, pera aí que eu vou colocar um negócio aqui lá no chat. Ó, tá vendo aí? Uhum. Ó, quando eu seleciono, dá para você ver? Ou não? Não. Não, né? Ah, tá. Não tem problema não. Tá vendo aí, ó. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Tá vendo aqui? A oração começa onde? No eu. E onde é que ela Sim, termina? Cinema. cinema. Então, isso daqui é um período composto. Só que ele é período composto por coordenação. Por que coordenação? Vamos lá, ó. Se você colocasse um ponto final bem aqui em fora, tá vendo aí a palavra fora? Uhum. Você entenderia? Eu e meu Aí o E. namorado. Uhum. Hã? Aí esse E é o adição. Ele Isso. É isso aí mesmo que você ia falar. Uhum. Entendeu? Aqui, concorda comigo que se você colocasse um ponto final, ó, vou fazer um negócio aqui, ó. Vou colocar aqui outra palavrinha no chat, ó, outra coisinha no chat, ó. Isso daí que eu coloquei no chat para você, é o suficiente para você entender? Tá completa essa Uhum. palavra aí, essa oração? Tá, Tá completa, não tá? tá. O que que eu estou fazendo? O que que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Eu vou adicionar uma informação, concorda? Uhum. Então, beleza, ó. Quando você tem, opa, bate aqui na câmera. Quando você tem orações que tem essa lógica aí, ó, que lógica aí? Uma não depende da outra, tá vendo aí que eu tenho duas orações, certo? Ó, a primeira oração Uhum. é: eu e meu namorado jantamos fora. Essa é a primeira oração. E Hum. fomos ao cinema é a segunda oração. Fomos ao cinema, olha o verbo aí, ó. Jantamos é o verbo da primeira. Fomos é o verbo da segunda. Concorda? Sim. Quando você tem uma circunstância dessa, de que uma oração não precisa da outra, você tem uma oração coordenada, porque uma não depende da outra. É isso que é a oração coordenada. Então, uma oração não depende da outra. Isso. Uma oração não depende da outra. Oração coordenada, o nome disso. Tá. Ó, deixa eu só escrever um negócio aqui.
Olha aí, ó. O que que eu escrevi aí para você, ó? Saímos, jantamos, dançamos e corremos. Quantas orações eu tenho aí? 4. Por quê? Por quê? São É, 4 perfeito. É isso. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Agora, saímos é uma oração. Se eu simplesmente fizesse isso aqui, ó, seria uma oração. Saímos. E é uma oração de Uhum. sentido completo, concorda comigo? Sim. Então, isso é uma oração, nesse caso aqui é só uma oração, né? Só não tem, não é nem não é nem, é só uma oração, entendeu? Uma oração simples, é um período simples, né? Não tem classificação. A única classificação é o período simples, tá? Quando eu falo saímos, jantamos, dançamos, eu estou em orações coordenadas também, porque uma não depende da outra. Tá vendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? No finalzinho que eu coloco um e, não é? Para eu finalizar a oração, ó. E corremos. Esse e aí, concorda comigo que ele está dando uma ideia de soma? Sim. Então, beleza. Então, essa oração aqui, ó, e corremos, a gente vai classificá-la como oração coordenada aditiva. Essas primeiras, tem essa tabelinha? Pega essa tabela aí, por favor. Sim. Essa tabelinha aí, essas 5 primeiras classificações aí, ó, não tem adição, alternativa, né? Oposição, Quais são? adição. Adversativa, alternativa, aditiva, conclusiva e explicativa, não é? É Não só é? essas 5. Essa aqui é a alternativa, conclusão, explicação, é? Isso, acaba aí, ó. As coordenadas acabam aí. Então, você pode colocar o seguinte, essas 5 primeiras são as orações coordenadas. A primeira análise que você tem de fazer, Gabi, é a seguinte: essa oração aqui, uma depende da outra para ter sentido, entendeu? Vou Uma voltar para te ver. oração depende. Oi? Eu não estava te vendo, não, estava no bate-papo. Ah, tá. Uma oração depende da outra para ter sentido. Se a oração depender da outra para ter sentido, aí sim é uma oração subordinada. Por quê? Ó? Por que que é subordinada? Porque elas não têm o sentido completo. Vou te dar um exemplo aqui, ó, de oração subordinada. Vou colocar aqui, peraí. Subordinada é quando uma oração depende da outra? Isso, quando uma oração depende da outra. Nós vamos voltar para o bate-papo? Sim, É porque vai, eu não te vejo. tem problema não, relaxa. Você já sabe como eu sou. Aqui, ó. Você já sabe quem sou eu. Você já viu a minha cutis. Espera aí que eu vou agora copiar. Eu mandei no seu WhatsApp, agora eu vou copiar para o chat. Ó, você vai ver a diferença agora, ó. A África, que é um continente do hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Identifica para mim os verbos aí, por favor. Eu vou virar aqui, tá? Que eu tô te vendo de lado. Tem problema não. Um verbo, não? Identifica Ah, os tá. verbos. Tem 2 verbos aí nessa oração, nesse período aí. É um período composto. Não O tem verbo onde pôr, é, não.
O verbo é depois do quê? É um verbo. Hum, E o verbo tem depois da vírgula aí, ó. Tem um alto índice de pobreza. Entendeu? sim. Se você ler, ó, a África tem um alto índice de pobreza, tá tudo bem, certo? Ó, a África tem um alto índice de pobreza. Então, essa seria a oração principal, porque é ela que é a que está comandando, entendeu? A Hum. parada toda. Agora, se você escrever, faz o seguinte, escreve essa oração aí, por favor, que aí você vai ver melhor ainda. Se Deus quiser, daqui no mais tardar 2 meses, eu tô com minha mesa digitalizadora, ô Senhor. Aí vai ficar melhor para eu dar essa aula aqui. Aula de gramática faz total diferença ter a mesa. Uhum. Não, principalmente para quem é analfabeto. Não, mas assim dá para, como é que fala? Ainda dá para você pegar a lógica aqui. Copiou? Sim, Então, olha lá, ó. Circula então a letra E, que é o verbo, e eu não circula sabia, o. Oi? eu não sabia nunca que era verbo. O E é um verbo, é o verbo ser. É, filho, tô precisando, viu? Eu sempre corri de português, eu nunca estudei. Aham. Eu É o ia dar verbo ser conjugado, né? Ó, eu sou, só que ele é um verbo irregular, né? Por que que é um verbo irregular? Porque ele muda a estrutura dele quando ele está sendo conjugado, né? Ó, qual é o infinitivo desse verbo? O verbo ser. Escreve aí, ó, o verbo ser. Ó, vou escrever aqui, ó. O infinitivo dele é o verbo ser. Por que que ele é um verbo irregular? Porque eu falo assim, ó. Eu sou, olha aí, ó. Tu és, ele é, nós, opa, somos, vós sois, eles são. Esse é o verbo ser conjugado no presente do indicativo, né? Tá aí, Uhum, ó. Eu sou. Tá vendo que o verbo ele modifica, ó, quando ele está sendo conjugado? Ele tem uhum, ele tem uma modificaçãozinha básica, eu vi, tô vendo aqui. certo? Ó? Então isso daí, quando o verbo ele é modificado praticamente em todas as conjugações, esse a gente chama de verbo irregular. Porque quando tem lá na questão de formação das palavras, você entende que existe o radical da palavra, né? O que é o radical da palavra? Aquilo que não muda. Tem algumas palavrinhas que quando você está conjugando, o início delas não muda, entendeu? O início dessas palavrinhas não muda quando você está conjugando. Tem lá, vamos supor, entendeu o que eu estou te falando? Ó? O início delas. O início da palavra, o verbo correr aqui, ó. Tá vendo aí o verbo correr no chat? Não vi, não. Senão eu Ué, vou ter que voltar. Ah, vi, agora eu vi. tá vendo aí, ó, o verbo correr. Então eu vou conjugar, ó. Eu corro. Tu corres. Ele corre. Nós corremos. Vós correis. Eles correm. Opa, deixa eu botar no maiúsculo. Eles correm. Tá vendo que existe isso aqui, ó? O que que não muda dessa palavra aqui, ó, do verbo correr? Ó, Início da palavra. isso, ó. Quando, ó, tá vendo que o início da palavra permanece intacto, só muda o Uhum, finalzinho.
Esse finalzinho, a gente chama disso daqui, ó. Você já ouviu falar, só que você não lembra. Eu não sei, né? Não, mas você já ouviu falar. Olha aí, ó. Desinência. Você já ouviu falar. Isso é fato. Já. Entendeu? Tô falando, cara. Todo mundo já ouviu falar isso aqui. A questão é, você pode não saber o que que é, mas já ouviu falar, você já ouviu. Entendeu? Já. Então, esse finalzinho da palavra nós chamamos de desinência. Desinência e terminação é a mesma coisa. Ó, Hum, terminação desinência e terminação é a mesma coisa. Aí agora, ó, quando a gente fala bem assim, ó, é, ela, ele, o que que muda? A desinência. Só que aí a gente chama desinência de gênero. Por que que é desinência de gênero? Porque é feminino ou masculino? É isso? É isso. Tem coisa que é lógica, Gabi. Tem coisa que é lógica. Gênero, você sabe que é masculino e feminino, não tem para onde correr. Isso daqui Uhum. agora, ó. Qual a diferença aí? Tá no singular e o outro no plural, né? Então, ó, qual é a diferença do eles e ele? É desinência de número. Por que que é desinência de número? Porque quando a gente fala de número na gramática, a gente está falando de singular e plural. Hum, Entendeu? Desinência de número. Existe, ó, a desinência de gênero, desinência de número, desinência de modo, desinência de tempo. Por que desinência de tempo? Presente, passado, futuro. eita ferro, vou ter que aprender isso tudo. Não, mas olha só, você já sabe o que é desinência. É, agora eu sei. Você É o sabe o que final é da palavra. desinência. Então, agora é só, o resto é lógica, ó. O que você tinha que saber era desinência. Agora o resto é Uhum. lógico, ó. Desinência de tempo, quer dizer o quê? Presente, passado, futuro. Desinência de modo. Aí a gente sabe que tem o modo indicativo. O modo é o que você vai mais penar um pouco, que é indicativo, subjuntivo e imperativo. A desinência de número, né? Que é singular e plural. Desinência de gênero, masculino e feminino. Uhum. E eu acho que é só. Desinência de tempo, desinência de modo, desinência Não de número e desinência de gênero, falei? falei. Então, é isso, as desinências. Então, é só você. O restante. Tem coisa que é a lógica. Quando eu falo que é a lógica mesmo. Né? Desinência. O mais difícil você já sabe o que é a desinência, que é a terminação. O restante, ó, vai pela lógica. A desinência de modo. A única coisa que você vai penar aí, porque você ainda não tem a noção, dos modos. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. São os. Porque tem, dentro do estudo dos verbos, a gente tem cada modo verbal, você tem os tempos verbais. Por exemplo, Uhum. dentro do modo indicativo, que é o modo da certeza. O que é um modo indicativo? É o modo da certeza. Tudo que tem no modo indicativo está indicando certeza. Quais são? Eu tenho 6 tempos verbais dentro do modo indicativo. Quais são eles? O presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. São esses 6 tempos verbais. E para cada tempo verbal, eu tenho uma desinência específica. Entendeu? Uhum. Uhum. Aí agora, no modo subjuntivo, o que isso quer dizer subjuntivo? É o modo da dúvida, da incerteza. Você ainda não tem noção. Por exemplo, a gente usa muito isso, só que a gente não sabe dar nome aos bois. Por exemplo, ó, se eu tivesse dinheiro uma hora dessa,
Se eu fosse rica, né? Ó, você fala assim, se eu fosse rica, eu nunca queria estudar, entendeu? Ó, se eu fosse, se eu tivesse, se eu fizesse, se eu comesse, se eu estivesse, essas terminações aí, ó, o SS, o E, é Uhum. subjuntivo. Por quê? Você tem certeza do que você está falando? Ó? Não, ó, na dúvida, ó. Se eu soubesse, se eu tivesse, se, está vendo que tem o se? Isso Uhum. indica dúvida, incerteza. Você não tem certeza do que você está falando. Isso é subjuntivo, isso é o modo subjuntivo. Entendeu? Tá vendo como eu falo? Que a gente sabe, só que a gente não sabe dar nome aos bois. A gente usa, mas não sabe dar nome aos bois. Essa é a Uhum. lógica. Aí tem o modo imperativo. O modo imperativo é o das ordens, né? Você dá ordem, pedido, desejo. Isso é o modo imperativo. Tem o imperativo positivo, não faça isso. Não, ou negativo, né? Não faça isso, não faça aquilo outro. Isso é imperativo, né? Negativo. E o imperativo positivo é faça aquilo, faça aquilo outro. Tem muito na Bíblia, né? O modo imperativo. Os 10 mandamentos, por exemplo, é todo no modo imperativo, Uhum. entendeu? Todo no modo imperativo, ele está sugerindo coisas que a gente fazer, né? Para a gente fazer. Então, vamos lá. Aí eu vou te mandar duas fontes, eu vou te mandar algumas fontes daqui a pouquinho para você ler. Para você ler e, na medida do possível, ir decorando a questão Tá. de oração subordinada e oração coordenada, tá bom? E, para Eu queria que finalizar, mandasse bem, viu? oi? Mandasse a aula Sim, sim, gravada. tá. Você tá esquecendo, não tá me mandando. Não? Eu não recebo Ô, suas aulas. ô, Gabi, perdão, vou mandar tudo hoje, perdão, perdão mesmo, correria então. É porque eu fico pensando, pode me cobrar, sem medo, pode me cobrar, tá bom? Sem medo Tá. nem de ser feliz. Então, olha lá, ó. Tá vendo essas tabelinhas aí? Essa tabela? Volta para a É, tabelinha de novo. Isso. conectivos, né? Também, ela não é só, porque assim, existe um estigma aí que conjunção é só, os conectivos só são conjunções, não é isso. Eles também são conectivos, as conjunções. O que são os conectivos? Ó? Advérbio é um conectivo, pronome é um conectivo, a conjunção é um conectivo, tá bom? Então é isso, Uhum. toma cuidado. Esses conectivos aí são os conectivos de coordenação e os conectivos de subordinação. Isso daí é o importante você ir se decorar, beleza, mas tenta aí, ó, ficar vendo todo dia, isso aí é uma coisa para você ficar vendo todo dia, essa tabelinha aí, ó, todo dia. Por Tá bom. quê? Quando você bate o olho na oração, a palavrinha mas, ela é adversativa. Então, essa oração aqui, a probabilidade dela ser coordenada adversativa. Essa palavrinha aqui é aditiva, então ela é coordenada aditiva. Só que, no universo das coordenações, para a gente finalizar isso, quando você tem conjunção, ela é sindética. Deixa eu escrever aqui. Dentro da, ó, sindética. Não entendi. Eu vou te mostrar, eu vou te falar aqui agora. Porque tem a sindética e a sindética, né? Isso aí Isso, eu lembro. garota. Isso mesmo. Sindética. O que quer dizer sindética? Que tem conjunção. Só isso. E o que quer dizer assindética? Não tem conjunção. Ah, Entendeu? É isso, ó. Volta lá naquela oração que eu escrevi bem assim, ó. Saímos, jantamos, dançamos. Elas são orações coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção, eu tenho só uma vírgula, tá vendo? hum, E a finalzinha ali, ó, e comemos, e corremos, quer dizer, aí ela não é mais assindética, ela se torna sindética, só que aditiva. Por isso que fala, ó, oração coordenada
sindética aditiva. E oração coordenada assindética. Acabou. Se ela é assindética, não tem classificação. Porque ela é assindética, não tem como falar que ela é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Se não tem conjunção para indicar, né? Agora, essa última ali, ó, dançamos e corremos, aí ela já é sindética aditiva. Sindética é porque tem conjunção. Então, a palavra síndeto quer dizer conjunção. Agora, dito tudo isso, vamos para a question. Olha lá, ó. Tá bem aqui. O trecho, modificamos o nosso contexto e modificamos simultaneamente, é constituído por duas orações coordenadas aditivas. Entendeu? E aí? Duas orações aditivas. As duas orações, elas existem, certo? Só que, o que a gente tem que analisar? Olha para a minha tela, que é mais fácil você visualizar o que eu vou te falar. Tá vendo aqui que está em vermelho, ó? Tô. Tá certo, né, ó? Modificamos o nosso contexto. Tá lendo aí? Modificamos o nosso contexto? Essa hora é que é uma oração, certo? Olha o verbo dela aqui, modificamos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, sempre uma oração retoma a outra, nesse caso aqui, ó. Uma está retomando a de trás, sempre retoma a de trás, ó. Aqui, ó, essa oração aqui, modificamos o nosso contexto, está retomando o quê? Pelo texto escrito. Está retomando pelo texto escrito. Agora, o que eu quero que você veja? O seguinte, modificamos o nosso contexto. Entre modificamos o nosso contexto e pelo texto escrito, tem o quê? Tem uma conjunção ou tem uma vírgula? Tem uma conjunção, uma adição. Não, mulher. Entre pelo texto escrito e Tem a vírgula. tem uma vírgula. O que eu acabei de falar para você? Que quando tem vírgula, ela é assindética. Vou ter que estudar isso aí mais. Né, Não tem ó? conjunção. Porque não tem conjunção. Eu vou selecionar aqui, ó. Aí eu vou ver se sai. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu não tenho conjunção entre isso aqui, ó. Aqui eu não tenho conjunção, ó. Você tem uma... Ó, O que você pintou aí? é. Não tem conjunção. Eu tenho o quê? Eu tenho uma vírgula. Se eu tenho vírgula, ela é assindética. Então, ó, essa daqui é assindética. Agora, essa outra aqui, ó, e nos modificamos simultaneamente, ela já vai ser sindética aditiva. Por quê, ó? Por conta dessa conjunção, ó. Então, ó, essa segunda oração aqui, tem um negocinho que eu posso fazer, quer ver? Eu acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não é esse. Cadê, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Essa oração aqui, ela é coordenada aditiva em relação a essa, por conta do e. Agora, essa daqui, ela é coordenada assindética em relação a essa, por conta da vírgula, que não tem conjunção. E o que o enunciado da questão está falando?
Agora deixa eu tirar isso. E o que que o enunciado da questão fala, ó? É constituído por duas orações coordenadas aditivas. Certo ou errado? Errado. Errado. Só Por uma. quê? Você só Por- tem uma coordenada. Só tem uma coordenada aditiva. A outra é o quê? Coordenada. O quê? Coordenada? Não Então, sei. você falou o seguinte, ó, só tem uma coordenada aditiva. A outra é coordenada o quê? Assindética. Sindética, que ela não tem. Isso. Acabou. Ela tá errada aqui. Então, é uma questão errada. Agora, dito tudo isso, na próxima questão, é a mesma lógica aqui, ó. Vamos para essa foi a questão 5, né, que a gente está, né? Não, 4, quer dizer. Agora, Questão 5, ó. Oração coordenada também, ó. Dada a semelhança de sentido, ó, sentido. Os verbos mostre e comunique foram empregados de forma coordenada. O que é forma coordenada? Um do lado do outro, digamos assim, um depois do outro, tá? Eles estão bem coordenados, aquela coordenação mesmo que você vê, né? Um do lado do outro, de forma coordenada, a fim de denotar a relação de paronímia existente entre essas palavras. O que é paronímia e o que é homonímia, né? Parônimos e homônimos. Existe essa correlação aí. A questão de paronímia são quando as palavras são escritas de forma semelhante. Ó, com essa minha explicação aqui, Gabi, você já vai de cara ver que você já vai de cara ver essa questão. Vamos dizer assim, vai de cara responder a questão, perdão. Então, olha lá, ó. tá. É a questão de número 5. 5, né? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, eu quero espirrar. Que ruim. Artim. Ah, perdão. Então, olha lá. Nossa. Ah, ó, o que é parônimo? Ó, o que é parônimo? O parônimo, parônimo e paronímia é a mesma coisa, tá? Parônimo e paronímia, tá bom? Uhum. Olha só. Vocês... Parônimo? Parônimo. 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 Lembra do Jerônimo? É parônimo, né? Os parônimos, o que é parônimo? Você escreve e pronuncia de forma parecida. Você escreve, tchum, tchum, né? Escreve e lê. Uhum. Você escreve e lê de, hã? De forma parecida. Só que o significado é diferente. Entendeu? Então, você escreve as palavras de forma parecida e lê as palavras de forma parecida também. Tanto você escreve quanto você lê de forma parecida. Só Me que dá um exemplo. um exemplo é seção. Ah, não, é alto com L e alto com U. Ah, sim. Entendeu? Você está escrevendo Uhum. e lendo de forma diferente, ó, de forma parecida, né? Uhum. Alto com L e Legal. alto com U. Oi? Lê da mesma maneira, mas escreve diferente. Isso. Não, você escreve de forma parecida. Você escreve de forma parecida. Quer Ah, dizer o quê? é. Ó, só muda uma letra, é parecida. É a mesma coisa que você fala assim, ah, fulano de tal parece com um ciclano, né? Ó, são parecidos, mas não quer dizer Uhum. que são iguais. Uhum. Parecer não quer dizer ser igual. Lembra disso. É importante esse conceito, tá? Ó, Tá. então, são palavras que são escritas e lidas de forma parecida, só que têm significado diferente.
E qual é o erro dessa questão? Essa questão é uma questão errada. Por quê? Olha só. Você entendeu, então, o que é parônimo? Entendi. São Sim. palavras que são escritas e lidas de forma parecidas, só que o significado é diferente. Certo? Agora, a palavra mostre e comunique, ó, eu estou te mostrando isso daqui, eu estou te comunicando. Tá vendo que o significado de mostrar e comunicar é muito próximo? Uhum. Então, é isso, ó. A escrita está diferente, só que o significado é muito parecido. O valor, né, o valor semântico dele, que é semântica? O sentido, o significado, né? O valor semântico dessas duas palavrinhas é muito próximo. Então, por que a questão está errada? Porque a gente sabe que parônimo são palavras que são escritas e lidas de forma parecida e o significado é diferente. Essas aqui, elas são escritas de formas diferentes, mas o significado é muito parecido. Uhum. Entendeu? Ó, mostrar e comunicar, o sentido delas é praticamente o mesmo. Eu falo, Entendi. ó, Gabi, eu tô te mostrando que você está errada. Gabi, eu tô te comunicando que você está errada. Tá vendo que o Uhum. significado é muito próximo? Não é o Sim. mesmo, não estou falando que é o mesmo. Estou falando que é muito Mas próximo. Tem a mesma lógica. o parônimo, ele tem um significado diferente. Significado diferente. Você lê e escreve de forma parecida, mas ele tem significado diferente. Eu Significado. vou te mandar também outro link, já está tudo bonitinho aqui no ponto de bala. Tá. Tá bom? Deixa eu te mandar Uhum. logo agora. Então, essa é uma questão Errada. errada. Aí eu vou ter Gente, que. mas eu sou inteligente, viu? É, ué, mas é. Vou ter que passar pro caderno. Vou ter que arrumar umas paredes aqui, igual o pessoal pregar lá no banheiro. O povo chegar aqui e falar, gente, que mulher doida. Fala, é doida, mas é uma Sou doida concursada. consciente. Concursada. Né? É, é porque eu tenho gastura de papel pregado na parede. Senão eu vou te dizer que eu ia ser igual a galera, sabia? Mas sabe o que você pode fazer? Portfólio, ué. Faz um portfólio. Aquelas pastas, É. entendeu? Uhum. Eu ainda As... sou do caneta. Não, então, você vai fazer do canetão. Você vai pegar a folha branca, você vai pegar a folha branca, vai escrever o que você tem que escrever e colocar naquelas pastas pretas. E quando você precisar, você só olha lá, as suas anotações, entendeu? Portfólio. Sacou? Que aí você não precisa pregar nada na parede. Você precisou, você Uhum. consulta. Sacou? Então, Sim, senhor. Gabi, eu vou ter que parar por aqui, que agora tem que atender a Ana Lúcia. Manda os links, não esquece. Tá. Eu já te mandei agora pelo WhatsApp os links que eu te falei, né? Ó, eu te mandei Tá. link de quê, ó? De falando sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Te mandei o link aí falando sobre parônimos. Te mandei o link Hum. falando sobre aquela questão da primeira questão lá, ó, que uma palavra é paroxítona e a outra e a mesma palavra pode ser proparoxítona. Você lê melhor, Tá bom. lê com mais Vou calma. pesquisar